Meus amados irmãos, boa noite. Mais uma vez, nosso momento com Deus, dirigido à nossa igreja, Igreja Batista Bíblica. Vamos começar cantando o hino de número 96, Deslumbrante. Nossa leitura, Jeremias, capítulo de número 1, os versos de 1 a 10. Jeremias, capítulo de número 1, os versos de 1 a 10. Jeremias, capítulo de número 1, versos de 1 a 10. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos, agradecendo pela sua palavra, agradecendo a Ele por este momento. O nosso irmão Lucas Gabriel vai interceder. Santo e amado Pai, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, tua proteção e misericórdia sobre nós, meu Pai, para conosco. Meu Pai, te agradecemos pela tua palavra, nos ajuda a guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra ti, meu Pai. Que ela seja o nosso guia durante a nossa vida, durante o nosso cotidiano aqui na terra, meu Pai. Que sejamos exemplo de como ser teus filhos, meu Pai. É isso que te peço, te agradeço por tudo, em nome de Cristo. Amém. Amém. Teremos um louvor apresentado pelo nosso irmão Luiz Barbosa. Boa noite, irmãos. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar nos dando e estar aqui louvando e engrandecendo o santo nome dele, que só ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é quem nos abençoa e nos ajuda para que a gente possa trilhar nesse santo caminho sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, buscando sempre o Senhor, que é o nosso alvo, é o céu, por Cristo Jesus. E não deixe
nossa palavra desta noite aos irmãos se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo que foi lido no início do nosso momento com Deus, do nosso culto. Jeremias, capítulo de número 1 e o verso de número 19. Jeremias, capítulo de número 1, verso 19. O último verso do capítulo 1. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Bondoso Pai, bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a entrega da tua santa palavra, Pai, no nome e no amor do teu Filho. Amém. Amém. Irmãos, o título da nossa reflexão se encontra no próprio texto: Eu sou contigo. Jeremias capítulo 1 narra o chamado de Deus ao seu profeta. Seu chamado foi antes, conforme diz Deus, dele ser formado no ventre e dele ter deixado a madre. E semelhante a Moisés, Jeremias questiona o seu chamado conforme o verso de número 6. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Também semelhante a Isaías, ele é tocado na boca e recebe a palavra do Senhor. Verso de número 9. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O Senhor também, chamando ao seu profeta, ele dá diretrizes da sua chamada, de como será o ministério deste profeta. Verso 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Temos que entender pelo chamado de Jeremias e também o chamado de outros profetas, que aos que Deus chama, ele nunca prometeu felicidade plena. Nunca prometeu o Senhor que seus profetas, seus filhos, seus servos gozariam de plena felicidade. Ele pede obediência, mas ele garante que sofrerão oposição, conforme o verso de número 18. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Vai enfrentar oposição, sofrerá oposição, perseguição, e o que Deus pede é obediência. O que Deus deseja de cada um dos seus filhos é fidelidade. Mas também aquele a quem Deus chama, ele diz: eu sou contigo. Todo aquele que foi chamado, comissionado por Deus, recebe do Senhor esta palavra: eu sou contigo. Agora, em que sentido Deus estava com Jeremias? Em que sentido, mostra o verso de número 19, Deus está com aquele que ele chama? A gente aprende, irmãos, no texto, que este eu sou contigo significa algumas coisas. Primeiro, Deus é com aquele que chama para limitar o inimigo, e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o texto. Agora a gente aprende que Deus limita o inimigo, mas não de pelejar. Jeremias foi conscientizado
que sofreria oposição. Jeremias, melhor dizendo, foi alertado que certos sofrimentos viriam sobre ele e seriam somente o começo. Abra sua Bíblia no capítulo 12 de Jeremias e veja os versos de número 5 e 6. Jeremias, capítulo 12, versos 5 e 6. Aqui nós temos a resposta de Deus. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Então o profeta é consciente que vão pelejar contra ele, que ele sofrerá perseguição, que ele será acossado. E Deus diz que tudo isto é só o começo. Irmãos, Deus não ilude os seus com promessa de um ministério sem oposição e sem confrontação. Ele nos adverte que estamos numa batalha, que estamos numa guerra. Aos discípulos, Jesus disse que eles seriam perseguidos. Se perseguiram o Senhor, se perseguiram o Mestre, também perseguirão os discípulos. A igreja de Esmirna, Jesus Cristo disse que o diabo haveria de lançar alguns na prisão. A nossa luta não é contra carne e sangue. Deus permite que o inimigo lute contra nós. O inimigo não é impossibilitado de lutar. O texto é bem claro: pelejarão contra ti, vão pelejar contra o profeta, vão lutar contra o profeta. Oposição virá, mas a promessa é esta: pelejarão contra ti, Jeremias, mas não vão prevalecer. Deus limita o inimigo. Deus limita a oposição, não de pelejar, mas Deus limita o inimigo de prevalecer. Deus está dizendo que o inimigo vai pelejar contra Jeremias, mas o inimigo não vai prevalecer. O inimigo não prevalecerá contra o seu servo. O inimigo peleja contra nós, peleja contra a igreja. O inimigo acossa os filhos de Deus, persegue os filhos de Deus, mas não prevalece contra os filhos de Deus, e só prevalece se Deus permitir. Jeremias foi espancado, Jeremias foi contrariado, foi preso, mas o inimigo não prevaleceu contra o seu servo. Golias pelejou contra Davi, mas Golias não prevaleceu contra Davi. Satanás tem lutado e luta contra a igreja do Senhor, mas Satanás não prevaleceu. Satanás não vai prevalecer de maneira nenhuma. Israel tem sido alvo de perseguição desde a sua existência. As nações têm perseguido Israel e continuam perseguindo, mas não têm prevalecido contra a nação de Deus, irmãos. Que o poder de um povo não está na sua capacidade de ganhar, mas em sua capacidade de se levantar sob cada derrota. Os inimigos perseguiram o povo de Deus, venceram o povo de Deus, mas o povo de Deus está de pé porque o inimigo não prevaleceu. Aqui nós temos Deus dizendo: Jeremias, eu sou contigo para limitar a ação do inimigo. Eles vão pelejar, mas não vão prevalecer. O inimigo vai pelejar contra nós, vai pelejar contra a sua igreja, mas não vai, meus amados, prevalecer. O inimigo vai desafiar, vai confrontar e quem sabe até vença, mas Deus vai impedir que o inimigo prevaleça. Mas além disto, este eu sou contigo nos ensina também uma promessa de presença. Claro, o texto diz: porque eu sou contigo. Deus era com o seu profeta.
Deus era a companhia que ele precisava, a companhia certa. No verso 8 temos essa promessa também: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus é aquele que chama seus servos, seus filhos, mas ele não chama e desaparece. Ele não comissiona e sai de cena. Ele chama e permanece ao lado, dizendo: eu sou contigo para te livrar, eu sou contigo para impedir que o inimigo prevaleça. Então é o Deus presente com os seus. Essa palavra foi dita a Josué depois que ele assume a liderança do povo no lugar de Moisés. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 1, verso 5. E no verso 9 nós encontramos: porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Quando lemos o Salmo 23, a ovelha declara que tem com Deus um relacionamento presente, porque tu estás comigo, o Senhor é o meu pastor. É um relacionamento presente, o Senhor é o meu pastor. Jesus falou à sua igreja que estaria com ela sempre, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A palavra de Hebreus capítulo 13, verso 5 é: porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, Deus é conosco. Deus está com os seus, seja ele quem for, seja qual for o seu trabalho na obra de Deus, seja qual for o seu ministério. Deus foi com Josué na liderança como um general conduzindo o seu povo. Deus estava com Davi reinando e escrevendo os salmos. Deus está com Jeremias, Deus estava com Isaías, e a promessa é sempre esta: eu sou contigo. Deus se envolve com os seus, Deus se compromete com os seus, Deus se envolve com a história de seus servos, Deus participa desta história, Deus é bem presente conosco, Ele é o nosso pastor, foi ontem, é hoje e será amanhã também, porque a promessa do pastor é esta: eu sou contigo. Elias, no momento do seu ministério, ele reclama que está só, ele reclama de companheirismo, de gente como ele, de profeta como ele. Falta profeta comigo, falta cooperadores, eu fiquei só. Era a imaginação dele, o pensamento dele. Elias, você não encontra ele reclamando da ausência de Deus. Porque quando Deus pergunta a Elias: que fazes aqui? Ele dá o relatório: todos me abandonaram, todos deixaram a obra, todos foram embora, só eu fiquei. Então ele reclama da ausência de companheiro de trabalho, de cooperadores, de outros profetas. Você não encontra Elias reclamando, dizendo: Deus me deixou, Deus está ausente, Deus não é comigo. Não. Porque a promessa é esta para cada servo de Deus: eu sou contigo. Cada filho de Deus pode acordar cada manhã e dizer: Deus está comigo, Deus é comigo, Deus caminha ao meu lado, Deus é a minha sombra à direita. Ele está sempre conosco, irmãos. E foi isto que disse a ovelha do Salmo 23: tu estás comigo. Aquele que é filho de Deus, aquele que Deus chama, aquele que Deus comissiona, aquele a quem dá tarefas, tenha certeza de uma coisa: Deus se faz presente com ele. Deus é com ele. Deus participa da história dele. Deus se compromete com os seus. Jeremias: eu vou limitar a ação do inimigo. Ele vai pelejar contra ti, mas não vai prevalecer. Jeremias: eu tenho uma promessa de presença contigo. Eu sou contigo, serei a tua companhia,
estarei contigo onde quer que estiveres. Mas o verso também tem uma outra lição. O verso ensina que este eu sou contigo é garantia de livramento. Agora o livramento de Deus vem ao seu modo. Olha o que diz o verso: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Deus é conosco, mas não é passivo, Deus é ativo. Deus é conosco para agir, Deus é conosco para livrar. O pastor anda conosco usando a vara e o cajado. O pastor nos acompanha no vale da sombra da morte para pelejar contra os nossos inimigos neste vale. Então Deus diz a Jeremias: eu sou contigo para te livrar, para garantir o teu livramento. O Deus presente que impede o inimigo de prevalecer é o Deus que livra. Agora, este livramento é feito a seu modo, como e quando Ele quer. Deus tem seu modo de livrar. Deus tem a sua agenda para efetuar esse livramento. Aos 3 jovens, lá na Babilônia, Ele livrou não da fornalha, mas na fornalha. Desceram a fornalha e foram abençoados e livres das chamas dentro da fornalha. Daniel não foi livre da cova dos leões, foi livre na cova dos leões. Naquela noite os leões jejuaram e não comeram, não se alimentaram de Daniel. Houve jejum naquela noite, porque Deus enviou o seu anjo para vedar, tapar a boca dos leões. Deus livra os seus irmãos, e quando Deus age livrando os seus ao seu modo, a glória é de Deus e não do servo. A glória é do Senhor e não do Filho do Senhor. E Deus, quando age para livrar os seus servos, age para o bem-estar de cada um de nós. Meus queridos, Deus sempre age no tempo certo. Deus sempre age, sempre livra no momento ideal. Deus sabe o que faz e como faz. E tudo quanto Deus faz é bem feito. Vamos descansar nesta promessa, sabendo que tem oposição, sabendo que no mundo teremos tribulações, sabendo que neste mundo tudo conspira contra os filhos de Deus, mas a promessa é esta: eu sou contigo, eu estou com vocês, eu estou com a igreja, eu estou com cada ovelha que pertence ao meu aprisco, para limitar a ação do inimigo, para livrar da ação do inimigo e livrar a seu modo. No momento de agir a favor dos seus, Deus toma o controle da situação. Foi assim que Ele fez diante do Mar Vermelho, livrando o seu povo Israel da perseguição de Faraó. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que Ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo capítulo 14, versos 13 e 14. Deus não faz e nem age aleatoriamente. Deus não age por capricho. Ele é um Deus coordenado, suas ações são bem configuradas e no momento certo Ele intervém. E quando intervém, Ele é glorificado e o servo de Deus abençoado. Deus chamou Jeremias e disse: eu sou contigo. E quando disse isto, ele estava limitando o inimigo de prevalecer contra Jeremias. Estava dizendo a Jeremias: estou lado a lado contigo, estou te acompanhando, estou com você. E também garantindo livramento segundo o seu querer, segundo o seu propósito.
O mesmo Deus que disse essas palavras para Jeremias, ele diz também a cada um de nós. Saibamos, irmãos, Deus é com cada um de nós. Deus está com cada um de nós, limitando a ação do inimigo, sendo um Deus bem presente e garantindo o seu livramento para todo o seu povo. Que Deus te abençoe, que Deus te alimente com esta palavra. Este é o meu desejo. Vamos orar, encerrando o nosso momento com Deus nesta noite. Pai amado, nosso Deus, obrigado por tudo quanto fizemos para a tua honra e a tua glória neste lugar, neste momento. Abençoa ricamente o teu povo, ausente da tua casa de oração, todavia, meu Pai, juntos em família, louvando e bendizendo o teu santo nome, lendo a tua palavra. Que a palavra lida, que a palavra cantada, que a palavra pregada tenha abençoado o teu povo e, acima de tudo, tenha sido somente para a tua honra e a tua glória. É a nossa oração, em nome do amor de Cristo. Amém. Deus vos abençoe pelo seu poder. Seja minha